Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre quem desencarna vem nos visitar com qual frequência. Então aquele ente querido, aquele parente nosso que falece, ele vem nos visitar muitas vezes através dos sonhos. E isso como ocorre? Com que frequência ocorre? E por que ocorre? Antes, eu vou fazer 3 perguntas para vocês e gostaria que vocês guardassem no fundo do coração e sobre elas mais tarde meditassem, pensassem. A primeira delas é: o ser pensante, no caso, nós que pensamos, o ser humano, que existe em nós durante a vida, quando estamos vivos. Então, o ser pensante que existe em nós durante a vida não pensa mais durante a morte? Depois que nós falecemos, morremos, na verdade desencarnamos, o nosso espírito deixa a matéria, nós paramos de pensar de vez? Então essa é a primeira pergunta que eu gostaria que vocês guardassem. O ser pensante que existe em nós durante a vida não pensa mais durante a morte? A segunda pergunta: e se continua a pensar, está impedido de pensar naqueles a quem amou? É um complemento da primeira pergunta. E se continua a pensar depois da morte, está impedido de pensar naqueles que amou em vida? E a terceira pergunta: e se pensa neles, nos que amou durante a vida, não cogita de tentar se comunicar com eles? Guardem essas 3 perguntas no fundo do coração e meditem nelas quando possível. Quando estiverem no momento de reflexão, lembre-se delas. Agora nós vamos conversar sobre o tema do nosso vídeo. Quem desencarna vem nos visitar com qual frequência? Tudo isso que nós vamos falar agora aqui, num papo aberto, num papo reto, acontece na fase do desapego da matéria. O que é essa fase? Então, depois que o espírito deixa a matéria, através do desencarne, depois que uma pessoa falece, o espírito dela deixa o corpo, ele vai entrar num processo que nós chamamos de fase do desapego da matéria. Então a existência de uma pessoa não termina quando a matéria morre, o corpo morre. O espírito continua a viver, ele continua a pensar. Mas para ele passar para esse outro lado, para esse outro mundo, outra dimensão, que agora não é mais matéria, mas energia, ele precisa, aos poucos e devagar, se desapegando da matéria, se desapegando de hábitos e comportamentos que o corpo material dele tinha. Por exemplo, se desapegar de comer, de beber, de trabalhar, de visitar lugares que gostava. E também de certos sentimentos que o ligam à matéria. Não que isso seja uma frieza do universo, da espiritualidade, mas é necessário para que esse espírito desencarnado possa passar para uma nova fase em sua vida. Então, tudo que ligava esse espírito à matéria, aos poucos e devagar ele vai se desapegando, em razão de poder evoluir. Isso todos os espíritos passam. E nós, mais uma vez, chamamos de fase do desapego da matéria. E acontece com todos os espíritos que desencarnam. Você pode perguntar: qual é o tempo? Vai depender do apego que esse espírito tinha à matéria. Vai depender de espírito para espírito, de pessoa para pessoa. Então, esse espírito
quando desencarna e passa para o outro lado, na maioria dos casos, ele no comecinho não compreende muito bem o que está acontecendo. Mas uma coisa é fato para todos. Eles começam a ter o peito meio que queimando, inflando, numa dor, numa saudade que consome. Porque quando começa a cair a ficha deles, que eles não estão mais na matéria e numa outra dimensão, no outro lado, eles sabem que aqueles aos quais eles tinham contato, que amavam, que conviviam, não vão poder mais estar com ele. Pelo menos no toque, pelo menos na companhia física. Então essa dor da saudade, para esses espíritos recém-desencarnados, ela queima. Ela queima e arde bastante. Então, de todas as formas, durante essa fase de desapego ainda em que estão vivendo, eles tentam se agarrar à matéria. É como se você pegasse e jogasse alguém no rio que não soubesse nadar. Ele vai de todas as formas procurar um galho, procurar uma pedra para se abraçar e não deixar a correnteza levar ou a água afundar. A mesma coisa. O espírito desencarnado, quando não muito evoluído, na maioria dos casos, claro que há exceções, vamos falar francamente. Há espíritos que a pessoa, quando falece, desencarna, elas estão preparadas. Então fica mais fácil essa transição. Mas na maioria dos casos não estão. E ele precisa passar por essa fase de desapego, de desenlaços da matéria. E ele tenta de alguma forma se agarrar a tudo. E uma dessas maneiras que tenta se agarrar é se comunicar com os que ficaram. Então há uma tentativa de comunicação, na verdade, dos dois lados, tanto do espírito que desencarnou, como dos parentes que ficaram. Então, se vocês pegarem o celular de vocês, e acredito que a maioria estão assistindo no celular, tem um chip de telefone ali, não tem? Tem um chip de uma operadora. E vocês conseguem se comunicar com outros parentes que estão longe, às vezes em outros países. Mas uma pergunta, você vê essa frequência chegando no telefone? Esses dados e informações das ligações, das mensagens ou de imagens que seus parentes, seus entes queridos mandam para você de outros, você vê chegando no seu celular? Não. Você não vê entrando no seu celular essa energia, essa vibração, essa sintonia. Mas chega, não chega? Você não abre e tem uma mensagem gravada, ou fala no telefone, ou tem ali uma mensagem de voz? Sim. A mesma coisa com os desencarnados. A mesma coisa com os nossos pensamentos. Nós não vemos, mas existe e chega na outra pessoa. E ultrapassa dimensões, vai para o outro lado. Assim também como mensagens do outro lado chegam até nós, porque é energia. A nossa mente, o nosso cérebro, para funcionar, ele precisa que energia circule por ele. Então, os neurônios eles se comunicam através de energia. Se nós conseguíssemos, por exemplo, transformar a nossa cabeça em algo transparente, num material transparente e reluzente, nós iríamos ver pequenas faíscas de energia ligando os neurônios uns nos outros. E é nesse correr de energia que os nossos entes, pessoas desencarnadas, se ligam, tentam se ligar a nós e se comunicar. Assim como acontece com os telefones, com o rádio, com a televisão. É por frequência de vibração, mas é energia. Então eles tentam se comunicar, eles tentam falar conosco. Por quê? Qual que é o motor para isso? A saudade. A saudade deles que estão lá do outro lado, no mundo espiritual, eu chamo de éter. E a saudade do que aqui ficaram. Esse é o número de telefone que liga os dois, a saudade. E através dessa saudade há essa comunicação entre eles, um espírito desencarnado e os parentes que aqui ficaram na matéria, tá? Mas, no dia a dia, todas as pessoas, em razão do trabalho, das preocupações, dos problemas para resolver,
não paro muito para pensar e ficar refletindo sobre isso. Vocês sabem que é assim. Mas tem um momento em nossas vidas em que o nosso corpo, ele que se desliga para podermos descansar. Mas o espírito não. E qual parte que é essa do nosso dia a dia que isso acontece? O sono, quando nós vamos dormir. Então o corpo meio que se desliga para podermos descansar, mas o espírito fica em alerta. E é justamente nessa hora que o espírito fica em alerta que essa comunicação é facilitada entre o que estão na espiritualidade ou no éter e o que estão aqui na matéria. Durante o sono, essa comunicação se estabelece de forma mais fácil, até mais rápida. Então, por isso que nos sonhos é mais fácil os nossos entes queridos que falecerem se comunicarem conosco. O motor que ocorre para que isso se desenvolva é a saudade deles e nossa. Como diz o professor Chico Xavier, a saudade é uma dor que fere os dois lados, os dois mundos, o outro lado e o nosso. Então essa comunicação ela vai acontecer, mas durante o sono, através dos sonhos. Eu disse mais. É uma das maneiras, tá? Então durante os sonhos isso fica facilitado, essa comunicação. E com que frequência isso ocorre? É o tema do nosso vídeo. Na verdade, qual é o tempo que essa comunicação fica acontecendo, se estabelece? Nós vimos o porquê. Por causa dos laços da matéria, por causa da saudade, por causa dos sentimentos, dos que ficaram e dos que foram. Isso acontece, essa comunicação. Mas e o tempo? Qual é a frequência? Aqui está o âmago do vídeo. Vai depender do apego que o espírito tem da matéria. Quando eu falo apego agora, eu estou falando da intensidade dos sentimentos que ele tem pelos que aqui ficaram. E não só isso, vai depender do estado de ânimo de ambos. O do espírito que desencarnou e dos que aqui ficaram. Por que estado de ânimo? Porque às vezes o que desencarnou está passando por tristeza, está abatido e precisa de certa força. Ele vem buscar isso nos que aqui ficaram. E os que aqui ficaram também estão passando por um momento de luto, de tristeza e tentam buscar força em algum lugar para superar isso. O espírito desencarnado agora no éter, do outro lado, ele sente todas as vibrações emanadas pelos parentes que aqui ficaram. Alegria, tristeza, depressão, ódio, raiva, ele sente tudo. E essas vibrações chegam até ele. Isso é o estado de ânimo de que fica. Então ele sabe se o parente que aqui ficou precisa de uma ajuda ou não no momento. E já que ele pode se comunicar e ele tenta se comunicar, ele vai tentar ajudar. Ele pode tentar ajudar. Então são dois fatores que estabelecem com que frequência esses falecidos entes queridos que desencarnaram se comunicam com os que aqui ficaram. Os laços com a matéria, o apego com a matéria, a intensidade dessa conexão e o estado emocional de ambos, tanto do desencarnado quanto os que aqui ficaram. Mais uma vez, são dois fatores. A intensidade da conexão, os apegos com a matéria e o estado de ânimo dos que aqui ficaram e dos que estão do outro lado, tá? O estado emocional de ambos. São esses dois fatores. Por isso que vai depender de cada espírito desencarnado e de cada parente que ficou. Com cada família vai ser diferente esse tempo de visita.
essa frequência de visitar, seja em sonhos, seja de outro modo. Vai depender desses fatores, desses dois fatores. Muitas pessoas têm dúvida porque elas escutam outras falarem, contarem que sonharam com um parente que desencarnou e elas ficam remoendo isso e falam assim: por que eu não sonhei com o meu parente? Por que eu não sonhei? Eu gostava tanto dele, ele parecia que gostava tanto. Por que eu não sonho com ele? Será que ele não gosta de mim? É que essa tentativa de comunicação, como eu falei para vocês desde o início, é uma tentativa. Essa tentativa de comunicação, ela ocorre. Ela sempre ocorre quando o espírito desencarna. Mas ela também é diferente de espírito para espírito. E também com relação ao estado emocional dos que aqui ficaram, pode ser diferente de pessoa para pessoa. Então o nervosismo, o estresse, uma depressão, uma tristeza dos que aqui ficaram, essa fase de luto pode atrapalhar isso. Ela pode, até nos sonhos, não conseguir estabelecer essa comunicação, mas pode ter certeza que isso ocorre para todos. Mas muitas pessoas também nunca pararam para analisar e pensar que às vezes essa tentativa de conexão ocorre de certa forma e elas não percebem. Por exemplo, a pessoa sonha com objetos que pertenciam ao ente querido que desencarnou. No sonho sente o cheiro do perfume que ele usava, que ela usava. Ouve a música que ele ou ela gostava muito de ouvir. De alguma forma, algo se apresenta no sonho da pessoa que lembra, que remete ao ente querido que desencarnou, que faleceu. E pode ter certeza que quando isso ocorre no sonho, são tentativas do ente querido tentar se comunicar com você, mas não está conseguindo por algum motivo. Pode ser por causa do estado emocional dele, pode ser por causa do seu estado emocional. Isso é algo que ocorre naturalmente e nós não devemos ficar nos preocupando e tentando forçar essa situação. Porque nessa tentativa de forçar, nós acabamos ficando apreensivos, ansiosos, e isso vai atrapalhar mais ainda. Então aquilo que já não estava conseguindo se conectar, vai acabar não conseguindo de vez. Então nessas horas, você que tem essa dúvida, que seu parente querido que desencarnou nunca tentou se comunicar com você através do sonho, primeiro, tire isso da sua cabeça porque ele tentou. De alguma forma, de algum meio, ele tentou. E preste atenção nos objetos, nas músicas, cheiros, de algo que lembre dele. Se você sonhar com algo que remete a essa pessoa querida, pode ter certeza que ele está tentando. E por fim, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo. Muitas pessoas me perguntam: quais são as suas fontes, Albin? Da onde você tira essas informações? Faz mais de 30 anos que eu estudo espiritualidade. Faz mais de 30 anos que eu leio tudo que cai à minha mão a respeito disso. E já conversei com vocês. Primeiro começou com livros de ciência, revistas de ciência, e depois eu fui me aprofundando mais em outros assuntos, mas uma coisa eu sempre fiz até mais do que 30 anos, quando eu era criança. Eu parava para prestar atenção nas histórias que as pessoas contavam. Mesmo eu quieto e não participando da conversa, mas meus ouvidos estavam ali. E acredito que era o principal ouvinte da história da pessoa quando eu envolvia esses assuntos de espiritualidade. Eu sempre estava com os ouvidos ali. Então, além de livros, além de revistas, as minhas principais fontes são as pessoas, as experiências que elas viveram, os testemunhos que elas contaram. Eu sou uma pessoa que para ouvir a história de outras pessoas. Então, se você se pergunta: nossa, por que ele responde todos os comentários? Porque eu paro para ouvir as pessoas. A experiência de cada uma de vocês é enriquecedora. Sempre tem algo que nós podemos tirar de lições dali. E essas histórias de espiritualidade envolvendo esses assuntos me fascinavam desde crianças.
desde criança. E quando eu era criança, aconteceu algo comigo e eu nunca mais esqueci. Eu era muito apegado ao meu avô paterno. O nome dele era Joaquim. Mas muito apegado mesmo, desde criança. 3, 4 anos o meu avô carregava nas costas dele. Sempre. Eu saía da escola, ia na casa dele. Eu almoçava com ele, jantava com ele. Ele sempre morou na casa do meu pai, com um quintal grande, então eu passava lá com ele. E meu avô, ele era coletor de lixo, na época se chamava lixeiro, antes de se aposentar. E ele fazia isso puxando um carrinho do lixo com um burrinho. Não era um carro ainda, muito antigamente. E nesse serviço ele contraiu hanseníase, a lepra. E tomou todo o corpo dele, principalmente os pés. Então eu me lembro que eu acordava cedo, ia na casa do meu avô e nós íamos juntos no posto de saúde. Na época os postos de saúde, eles disponibilizavam mais apoio à população, mais remédio do que hoje até. E meu avô, ele ia buscar pomada, gases, ele ia buscar um líquido, iodo. Eu lembro um frasco bem grande que usava bastante. Ele vinha com as sacolas, toda semana eu ia com ele. E aí todo dia de manhã, depois que ele tomava banho, ele tirava as faixas da perna e a lepra estava comendo toda a perna dele. O pé dele estava bem pequeno já. Eu lembro que quando ele puxava para lavar os dedos do pé, o osso ficavam para fora. Isso era criança, eu ficava do lado dele fazendo isso. Quando ele passava pomada, eu lembro até que eu gostava quando ele me dava gases para brincar. Então ele andava com bastante dificuldade, mas eu nunca vi o meu avô triste. Sério, eu nunca vi. Nunca vi meu avô reclamar da vida, nunca vi ele fazer isso. E ele tinha todos os motivos para ficar reclamando e a lepra começou a tomar conta do corpo dele inteiro, rosto, mão. Ele até tinha medo que eu tomasse água na mesma xícara. Ele tinha uma xícara de alumínio redonda e fazia um barulhinho quando a gente rodava, acho que tinha um ímã lá dentro. E ele tinha medo que eu tomasse água ali e contraísse a lepra também. Na época não se entendia muito sobre a doença, né? Não tinha os remédios que tinham hoje. Essa doença judiou muito do meu avô. Judiou bastante dele. Então, na minha fase de adolescência, juventude, eu tive que estudar em outra cidade. Depois da 8ª série, para o primeiro colegial, eu tinha que acordar 5 e pouco da manhã, tomar um banho, tomar um café para pegar um ônibus para ir para uma outra cidade. E nesse tempo que eu estava fazendo esse colegial, o meu avô adoeceu muito. O corpo cansado já de tanto sofrer. Desculpa. E aí meu avô teve que ser internado. Numa outra cidade. E ele ficou lá mais ou menos uns 10 dias. E um dia eu acordei bem cedo, 5 e pouco da manhã, tomei banho, tomei café. A rodoviária ficava perto de casa. Então quando eu fui para a rodoviária, para pegar o ônibus estava saindo da rodoviária e ele passava na frente de casa. Quando ele estava passando na frente de casa, deu um barulho muito forte no motor, estourou o motor. Pá, estourou o motor. E aí o motorista meio que perdeu o controle do ônibus e o ônibus quase arrebentou o portão da minha casa. Ele parou de quina, assim, encostado no portão. E daí ele não conseguia dar ré, o ônibus ficou ali. E aí ele falou para os passageiros, o ônibus quebrou. Então vai demorar 1h30 para vir outro, vinha da outra cidade. Se vocês quiserem ir para casa de vocês e depois vocês virem aqui para a rodoviária. Daí não tinha o que fazer, o motorista abriu a porta. Eu desci do ônibus com um pé no portão de casa. Um portão
grande branco de metal. Eu abri o portão e escutei. Isso era 6 e pouco da manhã, 6:05, 6:03. Quando eu abri o portão, o telefone tocou. Na hora que o telefone tocou, essa hora da manhã, eu imaginei o que era. E aí eu fui entrando na casa, o telefone tocando. Daí ele parou, minha mãe atendeu. Quando eu abri a porta, minha mãe veio já com a notícia que meu avô tinha falecido. Eu lembro que eu não falei nada, eu entrei pro meu quarto e fiquei ali a tarde inteira, trancado, não falei nada. De noite, o meu avô foi velado na nossa casa, na sala. E eu nunca fui de dormir muito na cama, eu sempre dormi no chão. Desde criança, acostumado a dormir no chão. E eu dormia no chão da sala. E como o meu avô estava sendo velado no chão da sala, eu ia ter que dormir no quarto dos meus irmãos. Aí eu lembro que quando o corpo chegou, eu chorava muito. Eu chorava, eu vi o meu avô no caixão e eu chorava demais. Eu não conseguia parar de chorar. E aí de noite, o velório estava ocorrendo na sala, de noite. Eu fui tentar dormir, então dormia um irmão meu na janela, eu dormia no meio, outro irmão meu rente à porta. E aí eu estava dormindo já. Eu senti uma mão passar nos meus cabelos. Mas o toque era muito frio, mas muito, muito frio, gelado. Eu não consigo descrever para vocês, não de gelo, mas algo realmente sobrenatural. E isso me acordou. Quando eu olhei para o lado, eu vi a calça do meu avô. Ele usava sempre uma calça marrom social. E nessa que eu vi meu avô, e ele estava com a mão na minha cabeça, o corpo dele estava sendo velado na sala, eu estava no quarto, e ele com a mão na minha cabeça, os meus pés começaram a puxar o nervo, e começaram a contrair todos os meus nervos do corpo, a mão, braço, tudo. Parecia que eu estava morrendo. Eu acredito que a intensidade da energia do meu avô, do espírito do meu avô, era tão forte que estava puxando a minha. E aí, meio que eu falei para o meu avô que eu ia morrer. Eu acho que ele sentiu esse medo e tirou a mão. Quando ele tirou a mão, daí ele sumiu. E depois eu não consegui mais dormir, eu fiquei com muito medo. Eu era moleque, jovem. Eu fiquei com muito medo e não consegui dormir mais. Por que eu estou contando essa experiência? Porque foi um meio que ele achou para tentar se comunicar comigo. Por quê? Ele estava com saudade dos que aqui ficaram. Eu lembro que quando eu fui no hospital visitar ele estava todo entubado, tudo, mas quando ele escutou minha voz, ele abriu a mão e eu coloquei a mão na mão dele, ele apertou bem forte minha mão. Já no hospital ainda, quase sem vida, ele estava tentando se comunicar. E aí quando ele faleceu, como eu disse para vocês, de alguma forma ele tentou se comunicar. E ele não veio só através do sonho, ele veio em energia do espírito presente. Se eu permanecesse dormindo, poderia ser que eu sonhasse com ele por causa da energia ali perto. Era uma forma dele tentar se comunicar. E poderia aparecer no sonho também. É isso que eu estou tentando falar para vocês. Eles tentam se comunicar de alguma forma, seja em espírito presente. O que é mais difícil por causa das correrias e preocupações do dia a dia, nós não paramos para prestar atenção. A nossa mente fica funcionando a mil, ansiedade, estresse, e isso atrapalha. Então durante o sono, nos sonhos é mais fácil. Foi o que aconteceu comigo, a experiência com meu avô. E muitas outras pessoas que me contaram, e eu ouvi relatos de outras experiências assim também, através de objetos que lembravam o ente desencarnado, através de um cheiro, através de uma música, até através de um hábito que a pessoa fazia e o próprio sonhador ou sonhadora se via fazendo no sonho. Ela conta que se via fazendo o que, por exemplo, o parente dela desencarnado fazia. Podem ter certeza que é o seu ente querido tentando se comunicar com você.
Às vezes, como eu disse, o estresse, a perturbação da nossa mente não consegue identificar ali direito. Então, alguma coisa capta e aparece no sonho. Mas não se cobre se você não conseguir, não force a situação. Tenha calma, relaxa, tenta fazer com que ocorra naturalmente. Então essa frequência com que os nossos entes desencarnados aparecem para nós, tentam se comunicar, principalmente durante os sonhos, vai depender desses dois fatores, do nosso estado emocional e do estado emocional deles e da intensidade dessa conexão com relação à matéria. Então pode perdurar por um tempo isso, até eles ficarem mais fortes, nós ficarmos mais fortes. Essa fase de desapego da matéria vai aos poucos acabando. Então eles podem passar para um novo estágio lá, de evolução agora lá no éter, lá do outro lado. Aí você pode perguntar, mas isso significa que eles nunca mais vão tentar se comunicar conosco? Não. No momento em que, por exemplo, eles sentirem que estamos precisando de uma ajuda, que estamos passando por um momento difícil, eles podem tentar se comunicar conosco. Não importa quanto tempo eles já desencarnaram aqui para nós na matéria. O tempo lá no éter ocorre de outra forma. Lá é diferente. Não importa o tempo aqui que se passou para nós. Eles podem de alguma forma tentar se comunicar e ajudar. Principalmente através dos sonhos. Só que agora eles vão estar numa fase mais evoluída. Eles vão dar mais conselhos, eles vão poder indicar caminhos mais sábios, compartilhar mais experiências que tiveram. Eles vão estar em um patamar mais alto. Mas a qualquer momento eles podem. Só que logo que desencarnam, nessa fase de desapego da matéria, isso ocorre com maior frequência em razão da saudade do que foi e do que ficou, do estado emocional do que foi e do que aqui ficou, da intensidade de conexão entre eles. Por isso que ocorre com maior frequência, mas isso tende a diminuir. E aí, quando for preciso, movido pela necessidade, isso pode ocorrer. Outra pergunta que sempre fazem: eu posso fazer alguma coisa para ajudar eles? Se eles tentam me ajudar quando eu estou passando por uma fase difícil, eu posso fazer? Sim. Do mesmo modo que através de vibrações energéticas eles transmitem para nós conselhos, possíveis caminhos para tomarmos, você pode, através de vibrações energéticas, nossos pensamentos. Passar vibrações positivas para eles. Dizer que tudo vai ficar bem, que tudo está bem. Principalmente no começo, logo que desencarnam. Fazer com que eles entendam que é um estágio da vida isso, e que é normal, que todos vamos passar, mas que agora é a vez deles. Então essas vibrações positivas, nossas, para eles, ajuda muito. Da mesma forma que a deles para nós também pode nos ajudar em momentos difíceis. Então, tudo se dá pela frequência de energia entre nós e eles, entre desencarnados e encarnados, entre o que agora estão do outro lado e os que aqui ficaram na matéria. A frequência vai depender de ambos. Mas ela vai tender a se encurtar e diminuir com o tempo. Até que realmente a necessidade mova para algo, para um momento que for preciso. Então eles podem aí tentar se comunicar de novo. É um assunto que algumas pessoas não compreendem. Que algumas pessoas, por não compreenderem, podem taxar, podem menosprezar, mas acontece. E eu, novamente, para terminar esse vídeo, vou deixar aquelas 3 perguntas para vocês pensarem. O ser pensante que existe em nós durante a vida não pensa mais depois da morte, durante a morte? E se continua a pensar, está impedido de pensar naqueles a quem amou?
E se pensar naqueles que amou, não cogita-se comunicar com eles? Pense a respeito. Qualquer dúvida que tiveram ficado com relação a esse assunto, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Na descrição desse vídeo eu vou colocar um estudo sobre a fase de desapego da matéria. E eu aconselho vocês a lerem. Então na descrição do vídeo, setinha para baixo aqui, aperta ali, vai abrir um pequeno estudo sobre essa fase de desapego, que ocorre com todos os desencarnados, logo que passam para o outro lado. É muito bom esse estudo e realmente de coração eu queria que vocês lessem. Qualquer dúvida deixa nos comentários também. Se vocês quiserem relatar a experiência que tiveram, e eu sei que tiveram experiência nesse sentido, deixa nos comentários. Enriquece a minha vida, enriquece a vida de quem está lendo. Nós podemos aprender junto com o que você enfrentou, com o que você sofreu, com o que você aprendeu, com algo que aconteceu com a sua vida envolvendo esse tema. Somos gratos se deixarem essa experiência que tiveram nos comentários. No mais, de coração, obrigado por ouvirem. Tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um. Na sua mais infinita paz, bondade, amor. E até o próximo vídeo.